volta aqui com vocês para a gente continuar falando aí, né, sobre esses aspectos das normas CPC e CFC. Nós estamos conversando com vocês sobre as partes interessadas. Comentamos aí com vocês a respeito de várias partes interessadas. Falamos de clientes, falamos de governo, falamos de fornecedores, credores e vários outros, né? Mas existe também os administradores, que também são partes interessadas. Falamos de empregados, mas não falamos de administradores. São partes interessadas que têm interesse também em ver a continuidade da organização. Mas, muito embora a gente pode saber, vocês já fiquem sabendo, que o administrador tem outras fontes, né, de informações internas, mas eles utilizam também a contabilidade como fonte de informações, né? Embora vocês já sabem que, como o administrador ele faz parte, né, da organização, ele consegue ter informações mais aprofundadas, mais específicas, tá? Então, vamos ver agora, né, aqui, dentro dessas normas conforme o CPC, o objetivo das demonstrações contábeis. Então, tá lá no nosso CPC para ver quais são os nossos objetivos das demonstrações contábeis. Veja só, posso dizer para vocês, né, que dessas informações, o principal dela é saber uma posição patrimonial, financeira e também o desempenho e as mudanças das posições financeiras da entidade. É saber exatamente o quê? Pessoal, quanto é que eu tenho e como é que ele está distribuído e o que teve de resultado em determinado período. E essas informações, pessoal, elas são úteis para que a gente possa fazer avaliações e tomar decisões econômicas, né? Seja lá o investidor investir, seja o acionista aumentar ou diminuir, sair da empresa e tal, seja o empregado constituir sua carreira, né? E assim, veja só, essas informações, né, essas demonstrações não fornecem todas as informações, né? E alguns usuários podem necessitar de algumas informações, né, de efeitos financeiros e acontecimentos passados e não inclui necessárias informações não financeiras. E professor, estou entendendo nada disso aí não. Te acalme, te acalme, te acalme. Né? Veja só. As informações, né, patrimonial, financeira, desempenho, está lá. Né? Mas ele está dizendo aqui que também que essas demonstrações, né, elas não fornecem todas as informações, mas elas fornecem o quê? Um conjunto de informações. Que objetivo? Apresentar resultados da atuação da administração, da gestão da entidade. E assim como a capacitação. Na prestação de serviços e de contas, ou seja, a prestação de contas daquilo que foi confiado à gestão, aos administradores realizar. Né? Temos aí um conjunto de informações a mais. Alguns pressupostos básicos previstos no CPC, está lá. Nós já falamos lá de princípios, essas coisas, falamos? Aqui, nós vamos chamar de pressupostos para vocês. Um deles é o regime de competência. E nesse regime de competência nós estamos dizendo para vocês assim, que os fatos, né, que a contabilidade deve fazer registro dos fatos quando eles acontecem. E não quando o recurso entra na empresa. Né? Aqui, ó, esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem. E não quando há o efeito. Quando eu compro a prazo, na data que eu comprei a prazo, eu registro. Vamos supor que eu comprei a prazo hoje, dia 24 de outubro. Fiz uma compra de 10 mil reais de mercadorias para pagar com 30, 60, 90. Eu tenho que registrar que eu fiz essa compra hoje. E não em novembro, dezembro, janeiro.
Lá eu vou ter outro registro, vou. Mas lá é fluxo de caixa, tá? E esses lançamentos são feitos nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis no período a que se referem. Então, se eu fiz uma compra, vamos botar aqui em cima, né? Aqui, ó. Ó. Compra, né? 24/10, né? Para pagamento. Pagamento. 30, 60, 90 dias. O meu registro contábil, aqui. Esse registro contábil que eu fiz, quando ocorre, né? Então, quando ocorre é dia 24. Né? E aqui, vamos levar aqui de azul. E não quando ocorrem os recursos financeiros, que são 30, 60, 90. Isso é válido tanto para compra como uma venda a prazo. Assim, nós podemos dizer que as demonstrações contábeis, quando são preparadas pelo regime de competência, nos informam ao usuário não somente as transações passadas, né? Elas envolvem também o pagamento e o recebimento de caixa e outros recursos financeiros. Mas também reporta-se as obrigações futuras que a organização assume e também sobre os recursos futuros. Ô, professor, se eu estou registrando hoje, como é que o senhor está falando em futuro? Olha só, se eu fiz uma compra a prazo, pelo regime de competência eu estou informando na contabilidade que eu fiz uma compra hoje, dia 24/10. Mas ao mesmo tempo, quando eu lanço lá no meu contas a pagar, eu estou dizendo que eu tenho uma obrigação futura a cumprir perante o fornecedor. Da mesma forma, se eu olho no ativo, se eu fiz uma venda a prazo, eu estou informando que eu fiz uma venda, mas e que eu não recebi esse dinheiro e eu vou receber só no futuro. Tá? E o regime de competência, pessoal, ele pressupõe, né, lá dois princípios, né? A confrontação da receita e despesa, não é isso? E tem a receita propriamente dita. Tá lembrado da casinha? Que nós tínhamos esse aqui, ó, confrontação, da receita e despesa? Então tá aí. Regime de competência. Aqui nós temos agora um dos pressupostos, né? Ou seja, o nosso alicerce, né? Veja só, pessoal, a demonstração contábil, ela tem como pressuposto que a entidade ela vai continuar, né? Então, a nossa contabilidade pressupõe que a continuidade, a empresa vai ter um futuro aí e vai seguir em frente. Então, nós não estamos pensando, tá, quando vai se dar valor, avaliar os ativos e a própria organização, nós não estamos pensando que ela vai entrar em processo de liquidação. Nós não estamos pensando que ela vai entrar em processo de liquidação. Vamos esclarecer aqui, pessoal, de uma maneira até um pouco grosseira, né? Para vocês, bem simples. Processo de liquidação seria, para vocês aqui, o quebrar. Ou seja, a empresa vai fechar as portas, né? Nós não estamos vendo isso, nem pensando na possibilidade de redução. Porque se a intenção for, vamos fazer de outra cor aqui? Se a intenção for liquidação, então eu tenho que preparar
as demonstrações contábeis com bases diferentes ou com conceitos diferentes. Porque aqui, se a intenção for fechar a empresa, eu tenho que avaliar como se ela não tem mais rumo mesmo. Então ela não vai ter gerações futuras, de benefícios futuros. Ela vai estar acabando. Então, a continuidade prevê isso para a gente. Mas como pressupostos básicos também, nós temos que ter as características qualitativas das demonstrações contábeis. Aqui é a qualidade, pessoal, né? São 4 as principais características qualitativas das demonstrações contábeis, que é a compreensibilidade, a relevância, a confiabilidade e a comparabilidade. Né? Veja que nós estamos dizendo aqui que as demonstrações contábeis têm que ser compreensíveis e elas têm que ser relevantes, ou seja, importantes, confiáveis e ser possíveis de comparar. Né? Então, a compreensão, nós estamos dizendo que essas informações contábeis elas têm que ser prontamente entendidas pelos seus usuários. O usuário tem que saber na informação lá que quando está lá na demonstração dizendo que a caixa tem R$1.000, é porque tem R$1.000. Tem que ser compreendido assim. Eu não posso fazer uma coisa truncada. Tá? Mas aqui também, pessoal, a gente tem que também saber, né, que o nosso usuário ele tem que ter um razoável conhecimento, tá? Eu não vou pegar um balanço contábil, escrito de uma maneira normal, né, sem ser em braille, e mandar um cego ler. Pelo amor de Deus, né? O professor... Tem que ter um certo conhecimento, né? Aí eu exagerei um pouco para vocês, né? De colocar um relatório para ser lido por um cego. É porque realmente, né, se a pessoa não tem nenhum conhecimento, não sabe o que é ativo, não sabe o que é passivo e não sabe o que é patrimônio líquido, ele não vai entender. Então tem que ter pelo menos um conhecimento razoável aí de contabilidade para poder fazer análise, principalmente se você vai fazer investimentos. Né? Então, também tem que conhecer um pouco da atividade econômica, né? Porque se não conhecer da atividade econômica, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer uma análise de... pegar uma pessoa para fazer uma análise, para fazer investimentos, né, de pegar balanços. Aí eu pego um balanço, por exemplo, de uma Microsoft, que atua principalmente na área de serviços, e eu vou pegar um balanço, né, de uma banca de comercialização de frutas e verduras. Tem que ter ideia, né? Para quem vai fazer análise, saber avaliar, ter pelo menos um conhecimento do que é o tipo de negócio de comercialização de softwares, de aplicativos, e também se vai analisar uma banca de comércio de frutas e verduras, ele tem que saber o que é fruta e o que é verdura, porque senão como é que ele vai fazer? Não tem como. Mas aí precisa ter um pouquinho, né? E aí, pessoal, tem que fazer um certo estudo a respeito disso, né? Vejamos assim, que essas informações, né, são assuntos complexos. E muitas das vezes, né, tem relevâncias que são necessárias, né, ter detalhamentos maior para a tomada de decisão. E essas não devem ser excluídas em nenhuma hipótese. A pretexto de dizer que essa informação aqui é muito complexa para o nosso usuário e ele não vai entender. Não. Não pode fazer isso e excluir a informação, né, que possa ser relevante, excluir as informações das demonstrações contábeis, porque pensar que o usuário não vai saber, não. A informação tem que constar lá na demonstração contábil.
Então, lá na demonstração contábil, se está dizendo que tem caixa, que tem ações ou que tem debêntures. Ai, professor, não sei nem o que é debêntures, né? Mas você não sabe, mas a informação tem que estar lá. Se você está fazendo, né? A contabilidade, você tem que saber que essa informação tem que estar lá. Se ela não estiver lá, aí você está com um problema. A relevância, pessoal. Veja só, quando nós falamos de relevância, vamos colocar aqui uma situação assim, bem diferente no campo lá da outra área. Vamos supor o seguinte, o médico está diante do seu paciente, o paciente chegou lá, e aí ele tem uma radiografia que diz que o osso fêmur, ou seja, o osso da perna, da coxa da pessoa, tem um osso quebrado. Isso é uma informação relevante? É. E é uma informação que precisa ser tomada a decisão? É. Pessoal, informação relevante são aquelas que são importantes para a tomada de decisão. E essas informações, elas influenciam o tomador de decisão. Então, se elas influenciam o tomador de decisão, são informações relevantes, né? E podem ser utilizadas. Já pensou se você pega para analisar um balanço, e aí você tem lá uma informação da duplicatas a pagar, 100 mil. Né? E aí você vê lá nos ativos, duplicatas a receber, o saldo de caixa ou de bancos, R$1.000. Porra, a empresa está devendo 100 mil. E aí você, é relevante? É relevante sim. E se houver algumas situações de impacto, né, que possa ter utilizada para corrigir posições anteriores, devem ser feitas, né? Mas aí tem outro mecanismo para fazer alterações de algumas situações que não foram registradas de forma adequada no tempo passado. Né? Só que assim, a relevância, ela tem uma ligação direta com a materialidade, ou seja, é relevante, mas depende do tamanho do item em discussão. Como assim, professor? Nós não falamos de um osso quebrado na perna? Para tomada de decisão, eu preciso agir logo, porque um osso quebrado da perna, a pessoa tem um problema sério e tal, e aí entra o médico lá para agir, né? Mas agora, se está diante do médico e tem a unha quebrada, é relevante e precisa tomada de decisão no mesmo nível? Materialidade, né? O osso quebrado, ele tem, né, uma materialidade, um tamanho de importância maior. Uma unha quebrada, a dimensão é diferente, né? Muito diferente. Então, se eu tenho lá, né, duplicatas a pagar, vencida, R$150. Saldo de caixa, 50 mil. Né? Em aplicações financeiras e tudo mais. É relevante eu considerar que a duplicata de R$150 que venceu há 2 dias não foi paga? Provavelmente, pessoal, essa duplicata de R$150 que não foi paga, tem alguma situação, ou teve alguma displicência de algum funcionário, e aí a ação é outra. Ou pode ser que aquela duplicata não foi paga porque realmente ela não corresponde a algum serviço que foi realmente feito. Pode ter algum problema, então a decisão é outra. Né? E o investidor, se ele vê uma situação dessa, ele fala assim, com certeza isso aqui é um problema de displicência, ou então a empresa não concorda com isso aí.
Mas também temos outra questão importante, que é a confiabilidade. Aqui, pessoal, o termo em inglês que se chama com isso aqui, né, é o Faithful Representation. Aqui, pessoal, nós temos que dizer que exige que a informação ela seja apresentada retratando adequadamente o que se pretende evidenciar. É uma representação do que se pede. Aqui, pessoal, quando nós falamos de confiabilidade, é fundamental que seja respeitada a primazia da essência da forma, ou seja, né, esperamos que os casos de primazia da essência sobre a forma sejam raros, né, para que os documentos realmente prevaleçam, né, a informação real da economia, na contabilidade. Mas também precisamos ter que, quando se falamos de confiabilidade, observar a neutralidade ou imparcialidade e integridade das informações. Que essas informações, pessoas, elas têm ser o quê? Olha só, elas têm que ser completas e imparciais, sem churumelas, sem esconder o que é real, tá? Então, para ser confiável, a informação tem que ser imparcial. Se a duplicata de R$150 está em atraso, e ela tem que ser informada que é R$150 que está em atraso. E se for 5 mil, é também mesma coisa. E tem que ser completa. Se não, informações incompletas ou informações tendenciosas, né, vai gerar informações que não vai ser apropriada. Então, a confiabilidade também tem que estar lá. Quando nós falamos de comparabilidade, aqui nós estamos traçando que nós precisamos ter que as demonstrações possam ser comparadas e nos permita ter uma ideia da evolução da entidade. Então eu posso ter a comparabilidade, ter qual foi o resultado em 2021, 2020, 2021 e agora 2022. Então eu possa fazer essa comparação, né, na linha do tempo, para que eu possa entender como é que está a evolução dessas práticas contábeis, como é que está o resultado. Então, é ter uma melhor visão da evolução. Mas também, pessoal, nós precisamos também ter a possibilidade de analisar as situações das empresas semelhantes também. Ou seja, dos concorrentes, como é que está acontecendo? Não tem isso? Tem. E eu pergunto para vocês o seguinte, né? Como é que está aí o entendimento? Vamos lá no chat aí, pessoal. Está difícil. Aí, ó, nós temos também outro pressuposto, que é as limitações que ocorrem entre, né, na relevância e confiabilidade. Então, nós sabemos também que isso aqui não é totalmente. Então, nós temos aqui, vamos apagar isso aí, porque saiu tudo torto. Limitações de relevância e confiabilidade. E as principais aqui, pessoal, para nós está a observância, a tempestividade e a análise da relação custo-benefício. Bom, nós sabemos que temos que informar com relevância no momento oportuno ao usuário e de forma confiável qual é a posição
dessas informações e os elementos necessários também. Aí nós temos 3 situações: a relevância, a confiabilidade e a tempestividade, que aqui nós precisamos ter aqui, pessoal, é um equilíbrio, né, entre esses aí. Então, essa é uma preocupação do gestor, gerador da informação, seja na contabilidade, que precisa estar também de olhos nos custos para obter a informação ou divulgar essa informação. E saber que esses custos para obter a informação não devem ser maiores do que os custos dos benefícios para o usuário. Então eu vou fazer uma... o senhor está dizendo, professor, que aquela duplicata lá de R$150, a empresa tem 50 mil de caixa que eu não tenho que... Imagina só, né? Você está lá você vai fazer uma diligência, vai até aquele fornecedor, fazer uma viagem, deslocar um funcionário, pagando diárias, não sei o quê, porque essa duplicata foi emitida lá do fornecedor de São Paulo, e aí eu tenho que mandar lá... Não. A relação do benefício para saber se aquela informação ela é realmente real ou não. Uma duplicata de R$150, vencida, numa empresa que tem um faturamento de 15, 20 mil por dia, não faz sentido, né? E isso que nós estamos falando, do equilíbrio, pessoal. Né? É o equilíbrio entre as qualidades, a qualidade das demonstrações e o assunto que é julgado como importante, de maior relevância, mais importante. E esse equilíbrio leva, né, as características de informações mais verdadeiras e adequadas. Tá? Aqui entra outra expressão inglesa também, que vai aparecer para vocês. O true and fair view. Ou seja, as características verdadeiras e adequadas. Né? Professor, é exatamente isso aí que você pensou. Estou trazendo as expressões, né? Lembra lá do full? Informações completas? É também aqui. Vocês entrarem no campo, né, vai ter muitas publicações e muitas informações que tem aqui. Inclusive, essas informações, esses termos em inglês, pessoal, pode ser colocado lá num processo de um anúncio de uma oportunidade de vaga de emprego. Colocar lá se você tem conhecimento desse tipo de situação. Né? Aí coloca lá, né? Pessoa que seja qualificada e que entenda de true and fair view. Se eu não sei, eu nem me candidato, professor. É verdade. Então, trazendo para vocês saber que isso aqui pode estar. Tá? Então, aqui é buscar o equilíbrio entre... Tempestividade, pessoal, está relacionado com o tempo certo de fazer o registro. Tá? Isso é que é tempestividade, tempo certo. Tá? Então, buscar ter esse equilíbrio aqui para que não haja, né, problema. E assim, vamos começar agora a falar sobre alguns elementos das demonstrações contábeis também. Aqui, pessoal, também estamos falando de CPC 00, que tem considerações também. Veja só. Elementos das demonstrações contábeis que nós temos. Ativo. Quando nós falamos aqui de ativo, nós estamos falando de... vermelho. Nós estamos falando de recursos econômicos. Então, nós estamos falando do elemento nosso, é o ativo, né? Que são os recursos, né, presentes, né, e controlados pela entidade como resultados de eventos passados. E veja também que esses ativos eles têm recursos econômicos em direito e que têm potencial de produzir benefícios econômicos. Então, para ser um ativo, ele tem que ter essas características. Né? Ele foi decorrente de uma atividade, de uma ação no passado, né, de um evento no passado,
mas que tem um potencial para produzir benefícios econômicos. Aqui agora, vamos para as reivindicações, que aí dentro das reivindicações nós temos o que? O nosso passivo e o patrimônio líquido, e o passivo que está relacionado a uma obrigação presente decorrente da necessidade de transferir recursos econômicos como resultados de eventos passados. Então, aqui, pessoal, eu vou pagar alguma coisa decorrente de um evento. Eu comprei a prazo, então agora eu tenho obrigação. E o patrimônio líquido, né? E o patrimônio líquido. Nós temos que o patrimônio líquido é a participação residual entre o ativo menos o passivo que vai nos dar, né? Se eu faço essa dedução, ativos menos passivos, eu vou ter o patrimônio líquido. E que geram alterações nos resultados econômicos e nas reivindicações e reflete o desempenho financeiro, nós temos as receitas e temos as despesas. As receitas aumentam nossos ativos e reduz passivo. Quando eu pago, reduz o passivo, né? Quando eu faço uma venda, eu tenho, né, aumento de ativos, né? Recebi dinheiro, né? Estou com lucro. Resulta de um aumento do patrimônio, exceto quando nós falamos aqui, né, aqueles que são referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio, né? E também temos aqui as despesas, que reduz ativos ou aumenta os passivos, ou seja, se reduz o ativo porque eu tenho que pagar, gastar alguma coisa. E aumenta passivos quando eu faço o quê? Uma compra a prazo. Aí, uma despesa, né, com pagamento a prazo. E sempre ela vai relacionada a uma redução do patrimônio, exceto quando há distribuições de dividendos sobre os direitos de patrimônio. Aí tá. E temos outras alterações. Opa, cadê? Temos outras alterações em recursos econômicos, que são as contribuições de detentores de direitos patrimoniais, né, e distribuídas a eles, ou seja, né, distribuição de lucros da empresa. Ou também a troca de ativo ou passivo que não resulta em aumento ou redução do patrimônio, né? Essa não tem redução de patrimônio nem nada. Vamos dizer, quando eu recebo uma duplicata, sem juros, sem nada, o quê? Eu só troquei o patrimônio. Era duplicata, agora é dinheiro em caixa. Não mexeu com o meu patrimônio líquido? Não, não mexeu. Nadinha. Então, podemos adiantar para vocês aí que o ativo são os recursos controlados pela entidade. Como resultado, temos benefícios futuros. Bom, e aqui, pessoal, nós temos que dizer para vocês que quando nós falamos de recursos controlados pela entidade, né, aqui nós temos a figura do controle e não da propriedade formal. E temos também a questão dos benefícios futuros. O que é essa questão? Se eu tenho um controle, pessoal, é tudo que eu tenho responsabilidade que está na empresa sob meu controle e que vai gerar benefícios futuros. Tá? E se não houver expectativa de contribuição futura, eu não posso dizer que é um ativo. Tá? Isso é importantíssimo na avaliação da empresa, pessoal. Na avaliação do negócio para investidores. Do outro lado, nós temos o passivo, que deriva de eventos, né, já ocorridos. Então, se eu fiz uma compra passa, são eventos ocorridos, cuja liquidação ou pagamento decorre de uma saída de recursos. Mas isso aqui também tem que estar ligado a benefícios econômicos. Se não tiver,
né? Aí, e o patrimônio líquido é quando eu tiro, né, o ativo menos passivo e eu vou ter esse patrimônio líquido. Então, fechamos aqui, né? Os nossos elementos das demonstrações contábeis, eu marquei, né? Não, tem que marcar aqui, né? Por isso eu voltei. Aí nós temos também agora nossas receitas, né? Vamos botar aqui de forma diferente. Vamos falar de receitas. Vou botar azulzinho e as despesas aqui, azulzinho. Durante todo um período, né, ou seja, né, daquele período contábil, nós vamos ter as receitas que vão aumentar os benefícios econômicos da empresa. Né? Esse aí, aqui, pessoal, quando nós falamos dessas receitas, não inclui aqui, não se inclui aqui, tá? Aqueles decorrentes de aporte de capital da entidade. Né? Então, as receitas é tudo que eu tenho. Mas se eu tenho lá, né, o aporte de capital, os donos querem botar mais dinheiro na empresa, aporte de capital, não considero aqui, tá? Então é tudo relacionado lá em aumento de ativo, menos esses aportes de capital. E os decréscimos também, né? É tudo que proporciona uma redução do ativo ou incremento de passivos. Redução do ativo, pode ser que eu tenha lá uma perda, uma mercadoria que venceu o prazo, estragou e tal, e aí eu tenho uma redução de ativo. Ou então eu tenho alguma coisa que eu comprei mercadorias para ser revendida e tudo mais. Então ela tem benefícios futuros. Mas aqui, pessoal, tira também, né, as saídas de capital da entidade. Tá? O sócio pode querer sair da sociedade e aí tem uma redução desse ativo. Tá? Bom, dentro desses elementos também nós temos várias definições, as definições são bastante amplas e aí a gente não vai ter algumas distinções entre receitas propriamente ditas, ganho de capital e essas coisas mais. Tá? No pronunciamento, pessoal, né, essas descrições aí, elas acabam, né, ocorrendo de forma bem mais amplas, né, e que separa o que é perdas, ganhos, né, de uma maneira mais genérica. Tá? E nós temos alguns fatores externos, né, ou exógenos da entidade que especifica, né, que podem proporcionar perdas e ganhos. Tá? Note que para vocês, nessa estrutura conceitual, né, nós temos a segregação de receita, despesas, segregação de receita, despesas, operacional, não operacional. Né? Nós não falamos nada disso, né? Mas lá no CPC específico vai ter. Tá? Então, nós vamos ter lá no CPC coisas mais específicas também. Bom, no reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, né, nós temos aí várias definições, fizemos várias definições anteriores entre ativo, passivo, né, receita e despesas. Né? E vimos também que todo esse processo depende da possibilidade de realização de benefícios futuros, né, econômicos futuros, e confiabilidade na mensuração dos fatos. Então, para determinar ativo e passivo, nós temos que ver tanto a possibilidade de realização de benefício futuro, como também a confiabilidade. Então, se não houver provável relação de benefícios futuros, não podem ser confiavelmente mensurados, ou não podem ser confiavelmente mensurados, não posso reconhecer como ativos ou como receita. Então, se eu não tenho benefício futuro, não posso reconhecer como ativo, tá? E nem como receitas. E veja que também há a obrigatoriedade de serem prováveis as entregas de ativos para reconhecimento de passivos. Então, eu não posso ter um reconhecimento de um passivo, de uma obrigação, sem que alguém não tenha me entregado um ativo.
Então não posso colocar lá duplicatas a pagar para fornecedor se o fornecedor não me entregou a mercadoria. Ou no mínimo uma promessa, um contrato que vai ter, né? Então, também nós temos que ver que a presença dos custos também tem que ser confiáveis. E assim, dentro desse conceito de capital ou manutenção do capital, nós temos aqui os nossos elementos patrimoniais que podem ser reconhecidos a custo histórico ou também a custos correntes mediante avaliações, né? Então, eu posso ter essas duas situações. E a escolha mais adequada para nós é quando relevante a manutenção do capital financeiro ou capital monetário, ou o lucro excede o capital financeiro. E aí nós podemos ter a adoção do custo histórico, quando eu tenho a questão que é relevante a manutenção e eu busco o lucro, não. Mas quando é relevante a manutenção do capital físico, aí nós temos que ser considerados os ajustes, né? Considerados ajustes de capital. São formas que a gente vai ter para avaliar os nossos ativos, tá? Isso é de maneira genérica, pessoal, porque cada uma dessas questões tem CPC específicos, né? E essa estrutura também não define, essa estrutura conceitual, não define o conceito de capital que vai ser utilizado também. E aí, nós temos aqui, todos eles vão ter normatizações práticas e específicas. Assim, pessoal, fazendo um resumo para vocês, nós temos aqui, dentro dessas normas, um comparativo. Veja só que na estrutura conceitual da contabilidade, tá aqui, nessa coluna, coluna aqui. Aí depois nós tivemos aqui a nossa estrutura conceitual na resolução 750 ou na resolução também. Vamos apagar isso aqui, deixar de forma diferente aqui. Vamos pegar aqui outra coisa. Aqui. Nós temos também a resolução 750 e a resolução 1280, que todas as duas já foram revogadas no tempo passado, tá? E agora, nós temos a estrutura conceitual, que está na resolução 1250 ou CPC, simplesmente 00. Tá? E assim, nós temos essa estrutura conceitual comparando aqui os nossos postulados da entidade, da continuidade, os princípios e as convenções. E vemos, pessoal, que houve uma série de alterações aqui. Tá? Já explicada para vocês aqui, só para vocês terem um comparativo e saibam que essas duas aqui, vou até colocar assim, essas duas aqui já foram revogadas, mas vocês entenderam. E vamos ver que muita coisa foi simplesmente substituída e não preparada. Assim, pessoal, nós temos agora também que ver a questão das leis das SAs. Mas nós vamos tratar esse assunto, pessoal, numa próxima aula, tá? Porque aqui é coisa bem específica da lei das SAs e como é que está essa confrontação. Nós vamos ver isso numa próxima aula. E nosso muito obrigado e até a próxima.